dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Olha a ilustração. Pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Amém? Amém? Veja, as pessoas na época do antigo Israel, eles viviam da agricultura. O trabalho das pessoas era voltado à agricultura. E havia um trabalho bem específico, bem especial, que era o trabalho de transformar a fruta da uva, o fruto da uva, em vinho. E esse trabalho não era por meio de uma máquina, de um processamento industrial, mas a máquina dos próprios pés, né? Felipe já está ali com os pés batendo, era assim mesmo. Eles colocavam aquelas uvas no lagar e então eles começavam a pisar as uvas para se transformar em suco. Depois eles esperavam, guardavam nos tonéis e assim por diante. Portanto, meus queridos, eles estavam fazendo isso em que dia? No sábado. Eles estavam pisando os lagares no sábado. E agora Deus faz um chamado para o povo de Israel: se desviares o pé de profanar o sábado. Portanto, nós não trabalhamos mais dessa maneira em nosso dia, pisando o lagar, mas aplicando ao nosso trabalho atual, poderia ser, se você que trabalha, quem sabe, em um escritório, se desviares o olhar ali da planilha do Excel, não é? Você que trabalha como pedreiro, se desviares a mão de pegar a colher do pedreiro, olha só. Você que trabalha como professor, se desviares aí o seu olhar de pegar os livros e as provas para corrigir dos alunos da escola. Você que é aluno da escola, se desviares aí a sua atenção de querer ficar estudando para a prova do Enem no sábado do Senhor. É mais ou menos isso que Deus quer dizer. Nós não podemos cuidar dos próprios nossos interesses no dia de Deus. E é tanto que, quando nós olhamos para o texto bíblico, várias vezes nós temos aqui a ideia de meu. Olha só, Deus vai dizer o seguinte: teus próprios interesses, veja só, tua própria vontade e teus caminhos. 3 vezes o pronome trazendo algo como meu. E muitas vezes nós somos assim egoístas, achamos que tudo é nosso. Isso é meu carro, é meu dinheiro, é minha casa, é meu trabalho, é meu. E Deus quer que nós tiremos esse foco. Nada é nosso, mas tudo é dele. Precisamos tirar esse pensamento de nossa mentalidade. Qual é a origem do sábado, meus irmãos? Estão lembrados qual é a origem do sábado? Gênesis 2, de 1 a 3. No contexto de quê? Da criação. 6 dias Deus criou e ao 7º dia Ele descansou. E Deus deixou o sábado então como um sinal. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Quando você guarda o sábado, você está dizendo que você é um servo de Deus. Você é um filho, é uma filha de Deus. E o contrário disso, profanar o sábado, é cuidar dos próprios interesses no dia do Senhor. E muitas vezes nós estamos cuidando dos próprios interesses no dia de Deus, deixando muitas vezes de estudar a Bíblia, de estar num pequeno grupo na sexta-feira à noite, para estar assistindo jornal, novela. Novela já está dizendo, né? Dá um nó e acende uma vela, matou o crente espiritualmente. Aí não está no PG e está lá. Muitas vezes estamos pisando no dia do Senhor. E Deus nos convida a se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Queridos irmãos, agora volta a Isaías, volta ao texto de Isaías. Eu disse para você deixar marcado e eu nem marquei. Vou ter que procurar de novo aqui. Isaías capítulo 58. Olha que interessante. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. E agora vem a segunda condição: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de quê? Honra. De honra. E o honrares
não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. É interessante que primeiro ele diz chamar ao sábado digno de honra. E a palavra honra, aqui no original, no hebraico, é a palavra kabad, e significa algo honroso, algo digno, algo cheio de glória. Mas é interessante que esse verbo digno de honra está no verbo passivo, ou seja, a ação desse verbo foi realizada por outra pessoa. E no caso, quem tornou o sábado digno foi quem? Foi o próprio Deus. Digno de honra foi o próprio Deus quem honrou ao sábado, fazendo 3 coisas nesse dia. O que é que Deus fez nesse dia? Santificou, abençoou e descansou. Portanto, Deus é quem tornou o sábado digno de honra. E Deus tornou esse dia digno de honra, agora Ele me chama para honrar. E aqui aparece novamente a palavra honra, né? Chamar digno de honra e o honrares. Agora a mesma palavra, kabad, só que já não está no verbo passivo, agora é no verbo piel, é uma ação intensiva, uma ação intencional. Guardar o sábado intencionalmente, com o desejo do coração de fazer não a minha vontade, mas esse dia fazer a vontade de quem? De Deus, do Senhor. Mas o que me chama a atenção, eu disse que escavei fundo esse texto, essa palavra kabad, ela tem 2 significados, olha que interessante. E um dos significados é tornar pesado, tornar um fardo. E o outro significado é tornar honroso, digno. E muitas vezes estamos fazendo o sábado de uma dessas maneiras. Ou ele está sendo um fardo, ou ele está sendo uma bênção. Tornar o sábado deleitoso. A palavra deleite, depois eu quero falar um pouco mais sobre essa palavra, mas significa alegria, prazer, felicidade. O sábado, queridos irmãos, precisa ser o dia da semana mais feliz. Amém? Toda vez que nós realizamos o pôr do sol lá em casa, ao final do pôr do sol nós cantamos a musiquinha: o sábado é o dia mais feliz. E Josué já sabe disso. É um dia especial, é o dia da melhor comida. É o dia que minha esposa prepara ali aquele banquete à mesa. A gente já está naquela expectativa, né? O que vem de novidade. Porque as famílias que não guardam o sábado, qual é o dia principal para eles? Domingo. É o domingo. Faz o melhor almoço, junta a família, etc. Então, nós adventistas do 7º dia, que conhecemos a Bíblia, temos que tornar o sábado deleitoso, receber o sábado da melhor maneira, de uma maneira especial. Até hoje os judeus têm essa tradição. O momento mais esperado de uma família judaica é o pôr do sol. É onde eles sentam à mesa para receber o dia do Senhor, o dia de descanso, é aquele banquete. Fazem o melhor para receber o sábado, porque não pertence ao homem, pertence a quem? A Deus. A Deus. O próprio Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. Amém? Portanto, como é que tem sido os teus sábados? Tem sido um peso, porque a palavra kabad pode significar peso, ou tem sido um deleite, um dia de alegria, o dia mais feliz da semana. Deus nos convida a tornar o sábado deleitoso e digno de honra. Amém? Amém. Sabe, temos uma citação aqui que eu pesquisei, não foi escrito por um teólogo adventista, viu? Fiz questão de colocar. É um teólogo evangélico de outra denominação, mas olha o que é que ele fala sobre o sábado, olha que profundo ele fala. O sábado é o dia que nós cessamos o nosso labor e nos lembramos que é Deus quem nos supre nossas necessidades e não nós. O sábado é o dia que reconhecemos que é Deus quem nos dá o trabalho, quem nos dá a comida, quem nos dá os recursos. Aqui reorientamos a bússola de nosso espírito para o verdadeiro norte do gracioso caráter de Deus, relembrando que dedicamos a Ele e seus interesses 1/7 de nosso tempo, e que todo o nosso tempo é de quem? É dele. Para aqueles que abordam o sábado dessa maneira, o dia é um precioso dom. Eu lembro de Moisés falando sobre o dom do tempo, né? Um sábado é um precioso dom, é um presente de Deus para nós. Amém? Amém? Olha o que ele fala mais: é um dia especial, um dia santo, para ser guardado zelosamente.
Não porque Deus nos destruirá se levantarmos um lápis ou uma bola, mas porque aqui temos outra oportunidade de lembrar do que importa e do que não importa, do que é passageiro e do que é permanente, do que é fato, do que de fato tudo que somos e temos é dele. Uma dádiva graciosamente concedida e graciosamente devolvida ao doador. Me chama a atenção que esse camarada não guarda o sábado, ele guarda o domingo, mas ele escreveu algo tão profundo sobre o sábado, né? Falta só se converter, mas vamos orar por ele. Está aqui o nome dele para você orar, John Oswald. Ore por ele, porque de certa maneira, que frase tremenda, o sábado é o momento de reconhecer que tudo pertence a Deus. Ellen White escreveu o seguinte: quem quer que obedeça ao quarto mandamento, verificará que está traçada uma linha divisória entre ele e o mundo. O sábado é uma prova, não a exigência humana, mas a prova de Deus. É aquilo que distinguirá os que servem a Deus dos que não servem. Em torno deste ponto sobrevirá o derradeiro e grande conflito da luta entre a verdade e o erro. Estudamos isso na lição dessa semana, não é? É o sábado, a pedra de toque. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem de um jovem. Ele trabalhava em um determinado local e ele disse assim: pastor, eu trabalho em um local e eu estou ganhando X valor, mas me ofereceram uma proposta para ganhar bem mais. Só que nessa proposta eu tenho que trabalhar na sexta-feira às 10 horas da noite até amanhecer às 6 horas. O que é que o senhor diz? Dá certo para mim? Ele disse: olha, vou dizer a você o que é que Deus diz, o que é que a palavra de Deus diz e não o que o pastor diz. Porque muitas vezes ele recebe a proposta e diz assim: ó, eu guardo o sábado, fala lá com o teu pastor para ver se ele libera, né? Mas não é o pastor, é Deus. E eu disse a ele: ore a Deus, converse com aquele que ofereceu a proposta e diga que guarda o sábado do Senhor. Se ele liberar a sexta-feira à noite, aceita a proposta, mas se ele não liberar, fique no trabalho ganhando menos, mas sendo fiel ao Senhor. Amém. Porque vale a pena ser fiel. E Deus vai abrir outras oportunidades mais à frente. Amém, meus queridos? Amém. Avançando então um pouco mais, depois de Deus apresentar as condições, agora Deus apresenta as promessas. Quantos gostam de promessas de Deus? Amém? Amém? Então vamos para a parte das promessas. Olha que lindo aqui, Deus tem promessas para cada um de nós. No versículo 14, a primeira promessa, nós temos aqui: então te deleitarás em quem? No Senhor. Agora, para eu me deleitar no Senhor, primeiro eu preciso chamar o sábado o quê? Deleitoso. Para eu me deleitar no Senhor, primeiro eu preciso chamar o sábado deleitoso. Interessante que a palavra deleitoso em hebraico é a palavra oneg, e essa palavra significa prazer, uma fonte de alegria. Então, deleitar é sentir uma fonte de alegria, chamar o sábado o dia mais feliz. A raiz dessa palavra tem que ver também com a palavra Éden. Éden significa um lugar de prazer. E da palavra Éden foi vinda de Adão, não é? Adão estava no jardim do Éden, um lugar onde ele estava na presença de quem? De Deus. E interessante também aqui, irmã Edna, que o seu nome é derivado dessa palavra Éden. Olha que interessante, né? E Edna significa alegria. Olha que bênção, né? Sabia disso, irmã Edna? Que o seu nome significa alegria, fonte de alegria. Então, Deus quer que o sábado seja para nós uma fonte de alegria. Amém? E se o sábado for para nós uma fonte de alegria, vem a promessa no verso 14, onde diz para nós: te deleitarás no Senhor. Te deleitarás no Senhor. E sabe, meus queridos, o que significa se deleitar no Senhor? Essa palavra, se deleitar no Senhor, é ter prazer em Deus, é ter alegria em Deus. Só que o verbo está aqui numa forma hebraica chamada hitpael. E essa forma hebraica, hitpael, é uma ação reflexiva. Daquele que pratica a ação, ele sofre a ação. Ou seja, quando eu guardo o sábado, quem é abençoado sou eu. A bênção vem para mim. E essa bênção que vem para mim, vem de Deus. E essa palavra significa também ser
mimado por Deus. Olha que interessante. Quando você guarda o sábado, você passa a ser mimado por Deus. Mas não é mimado no sentido pejorativo, porque às vezes a gente olha para uma criança danada e diz: esse menino é mimado, fica dando trabalho. Não é isso. Mas é mimado no bom sentido, daquele pai que cuida bem do seu filho, daquela mãe que faz o melhor pelo seu filho. Esse é Deus para conosco. Agora, é para aqueles, essa promessa é para aqueles que guardam o sábado do Senhor, recebem a bênção de ser mimado por Deus. Amém? Amém. Eu queria abrir alguns textos com vocês rapidamente, para nós vermos o que é se deleitar em Deus. Primeiro está lá em Jó, capítulo 22. E eu descobri essas preciosidades reestudando o texto. Hoje, eu já preguei 4 vezes esse sermão e cada vez que eu prego, eu aprendo algo novo. Louvado seja Deus. Jó, capítulo 22. Amém. Eu fui aprender o que significa se deleitar em Deus. E eu descobri um ouro. Eu quero compartilhar essa pepita de ouro com os irmãos. Jó 22, 23 a 28. O que é se deleitar em Deus? A palavra de Deus diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e te deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém. Você vê aí, essa palavra se deleitar aparece 10 vezes na Bíblia. E eu quero trazer, acho que pelo menos 3 vezes, das bênçãos que Deus tem. Deus quer cuidar e responder suas orações. Quando você guarda o sábado, você vai se deleitar no Senhor. Segundo texto, Salmos, abra o livro de Salmos agora, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Amém. Versículo 4. Isso aqui era sermão para 3 horas de pregação. Estou resumindo em 25 minutos, viu, gente? Só que os 25 já foi. Vou pegar mais 5 aqui e acresce. Até a Bíblia, né? Porque que texto gostoso é Isaías 58. Então, quanto mais eu estudo esse texto, eu agradeço a EDMC por essa oportunidade de estudar esse texto e aprender tantas maravilhas de Deus. Amém. Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te, essa palavra agrada-te é a mesma, oneg, te deleita no Senhor, e Ele satisfará os desejos de quê? Teu coração. Que bênção! Versículo 11, olha o que diz o versículo 11 do mesmo capítulo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se deleitar em Deus. Aqueles que guardam o sábado herdarão a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para Isaías agora, capítulo 66, versos 10 a 14. Não é 58, agora é o 66, versos 10 a 14. Amém? E a Bíblia diz assim: regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós os que a amais, exultai com ela, todos os que com ela pranteastes, para que, agora vem o mimo, olha só, vem o mimo de Deus, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como a torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Amém. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra,
Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Glória a Deus, meus irmãos. Você percebe aqui o que é se deleitar no Senhor? Quantas bênçãos Deus tem para cada um de nós? As bênçãos que Ele prometeu para Jó, as bênçãos que Ele prometeu para Davi no Salmo, as bênçãos que Ele promete para Isaías aqui no novo céu e na nova terra. Isaías 66 fala disso. Se deleitar em Deus é como um filho estar nos braços de sua mãe, mamando em sua mamãe. Deus está com seus filhos, dando o alimento, o sustento, a proteção. Se tem um lugar onde a criança se sente em paz, ela pode estar chorando, gritando, estressada, mas quando a mãe pega e coloca ela em seus braços e começa a amamentar, acaba o choro, acaba o estresse, acaba a preocupação. Ela se sente no melhor lugar do mundo. Amém. Assim é aquele que guarda o sábado do Senhor. Amém. Assim é aquele que está nos braços do Senhor. É muita coisa boa, né, irmãos? É muita profundidade que Deus tem para nós. Muitas coisas eu tenho para vos falar ainda, mas o tempo está acabando. E vai ficar para uma segunda parte essa pregação aqui em Marcos Moura. A não ser que você começa a fervilha mais cedo. É verdade. Mas, queridos, Deus quer fazer nos deleitar nele, nos cavalgar sobre os altos da terra e nos sustentar com a herança de Jacó, o teu pai. E a herança de Jacó, a herança que Deus prometeu para Jacó, é a mesma que Ele prometeu para Abraão, a terra prometida. É a mesma que Ele prometeu para Isaac, a terra prometida. E a mesma que Ele promete para mim e para cada um de vocês. Amém. A terra prometida. São os que guardam o sábado do Senhor e se deleitam nesse dia, que herdarão a terra prometida. Você deseja, irmão e minha querida irmã, chamar o sábado digno de honra, honrar o dia do Senhor, se deleitar nesse dia para receber de Deus essas três promessas, receber o deleite do Senhor, ser mimado por Deus, receber a herança de Jacó e cavalgar sobre os altos da terra. Você deseja isso? Amém. Então nós vamos ouvir um louvor que você possa refletir na letra do hino. Enquanto a música vai ser cantada, é o momento de você fazer um pacto com Deus. Eles receberam o cartão de Deus? Não? Vão receber? Pronto. Alguns de vocês vão receber um cartãozinho. É um cartão de compromisso com Deus. O louvor vai ser cantado e você vai fazer seu pacto com Deus, sua aliança com Deus. De maneira que, nesse momento, você vai fazer a renovação do seu pacto, da sua adoração a Deus quanto ao sábado e etc. Vamos adorar o Senhor neste momento. Vamos formar um coral bem bonito. Dentro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida, e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste no tempo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro tempo que criaste não é quem foi,
são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste o tempo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te seguir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Amém. Vamos nesse momento orar, porque fizemos um pacto com Deus de manter a observância do sábado, de chamar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Amém. E ao mesmo tempo de renovar o pacto em fidelidade para com Deus, as nossas ofertas, e manter-se fiel ao Senhor nos santos dízimos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos ama tanto e nos deu o tempo, 24 horas por dia, e nos deu um sétimo dia, um dia de descanso, um dia para chamarmos de alegria, a fonte da felicidade. Meu Deus, quanto estresse nós temos ao longo de uma semana, no trabalho, na escola, na faculdade, numa obra, em casa mesmo, cuidando dos afazeres. Quanto estresse nós temos. Mas assim como uma mãe que ao pegar o seu filho que está estressado, chorando, birrento, coloca em seus braços e começa a amamentar, e ele se acalma, e ele fica em paz, e ele se sente no melhor lugar do mundo. Assim somos nós, Senhor, que quando chega o sétimo dia, nós nos alegramos no Senhor. Amém. Nós descansamos em Deus, e os teus braços nos acalmam, nos acalentam. O Senhor nos alimenta, nos mima, nos sustenta. Amém. Por isso que não temos outra escolha senão renovarmos essa aliança com o Senhor, pois nós só temos a ganhar e não a perder. Senhor. Por isso nós oramos, porque renovamos o nosso pacto nesta manhã de sábado, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz: Amém! Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, e à tarde estaremos de volta. Amém? Amém.